montanha enfeitiçada. Mais do que isso, é convocar os paulistas a trabalhar desde já, para que tragédias não se repitam. Conscientizar a população e as autoridades de que essa situação não combina com a maior cidade do país. São Paulo não pode permitir que milhares de seus moradores percam assim, de repente, a moradia, a segurança e a vida. Em 12 dias, foi o maior volume de chuva na Grande São Paulo desde janeiro de 87. As marginais pararam e com elas a capital. 100 quilômetros de congestionamento e mais de $1 milhão desperdiçados em combustível. Morros inseguros, favelas em áreas de risco, construções irregulares. Lama e pedras derrubam casas e barracos. O cimento invadiu a várzea de rios e córregos. A água da chuva não tem por onde sair e quer de volta o espaço que a cidade tomou. 38 mortos na região metropolitana. 8 mil desabrigados em todo o estado. São Paulo, que lidera o país, mais uma vez se deixou dominar pelas águas traiçoeiras do verão. Foi muita água e disso ninguém duvida. Mas com um pouco mais de iniciativa, São Paulo teria sofrido menos. Especialmente onde o preço da imprevidência tem números em real. A cidade ainda não conseguiu contar tudo o que teve de prejuízo. A cidade que não para se dobra à natureza. A chuva imobiliza São Paulo. Os rios fogem do leito e inundam as marginais. E marginal alagada é congestionamento na certa. Quilômetros de congestionamento e horas perdidas. A conta é alta. Veículo parado gasta combustível em dobro. Resultado dessa matemática do desperdício. São Paulo perde R$1 milhão por dia só com o trânsito paralisado. A chuva para, trégua para o motorista. Finalmente o trânsito flui, mas aos trancos e barrancos. Desta vez, o castigo não vem mais do céu, está no chão mesmo. São Paulo hoje para dirigir está pior que um rally, viu? Um buraco aqui, outro ali, ruas interditadas por crateras. Quando São Pedro ajuda, surgem 400 buracos novos em um dia de chuva em São Paulo. Em 10 dias, surgiram 20 mil. A camada de 22 centímetros de pedra e 5 centímetros de asfalto não resiste a uma combinação perversa, enxurrada e carga pesada. Os veículos afundam no asfalto. A água empoçada começa a se infiltrar e logo aparece mais um buraco. Tamanho do rombo. R$5 milhões para tapar tudo isso. Com tempo bom, a prefeitura gasta R$2 milhões por mês na operação tapa-buracos. Os motoristas tiveram que mostrar que são bons de braço para vencer esse rally. Ninguém sabe quantos carros tiveram problemas, mas as oficinas mecânicas cheias, um movimento 30% maior e o sorriso dos donos dá uma pista. Choveu na nossa horta. Quando chega ao campo, a cheia acaba trazendo prejuízos também para a cidade. Aqui em Mogi das Cruzes, se planta o que se come na Grande São Paulo, ou se plantava. A região que nós estamos sobrevoando é responsável por 25% do abastecimento de frutas e legumes na Grande São Paulo. E o que a gente vê aqui de cima não é nada animador. Grande parte das lavouras está debaixo d'água, completamente destruídas. O que não está submerso não tem condições de ser colhido nesse momento. Normalmente aqui eram retiradas 450 toneladas de verduras e legumes para serem levadas para a capital. Hoje não saem mais do que 250 toneladas. 85% dos produtores foram atingidos nessa região. A esperança é que os produtores comecem a plantar e daqui a uns 3, 4 meses começam a produzir. Dessa safra vai sobrar pouca coisa. É muito pouco, sem esperança. A cheia provocou alta na feira. O consumidor ficou perdido. Eu já comprei escarola semana retrasada por 50 centavos. E hoje está 1,50. Você acha que tudo isso triplicar é tudo chuva? Sei, acho que sim, né? É especulação, né? Eu não acho que é proporcional à chuva, não.
Em parte é a chuva, que a gente sabe que a chuva estraga mesmo, né? Então tem menos mercadoria e o preço sobe. Isso é normal. A senhora acha que especula em cima da chuva? Especula, é lógico, isso é... Estão lhe cobrando mais pelas verduras nesses últimos dias? Então, subiu bastante. Aumentaram quanto, mais ou menos? Uns 200%. 200%? Por Dá quê? um exemplo pra gente aí. O que você comprava que dobrou? Cenoura, espinafre, Quanto custava o brócolis antes? couve-flor, por exemplo, não tem mais, está tudo podre. Então, quando você consegue arrumar uma couve-flor boa, o preço sobe. Em alguns lugares ainda deu para salvar alguma coisa. Dezenas de fábricas foram inundadas, mas esta aqui é recordista. Os 220 funcionários produziam tecidos para cortinas. Hoje estão todos na faxina. A água chegou até o segundo andar e só esse buraco salvou todos de uma tragédia maior. Quando a água começou a subir, o teto foi a única saída. Da fábrica, pouca coisa restou. A fábrica perdeu 400 toneladas de bobinas de fios iguaizinhas a essas que estão aí. Se isso ainda parece não representar muito, imagine só uma coisa. Se a gente pudesse pegar cada fiozinho desses, dos que foram danificados, e emendasse um no outro, o total seria de 40 milhões de quilômetros. Isso seria suficiente para dar 1000 voltas em torno da Terra. Os prejuízos ainda não puderam ser calculados, mas devem passar de 5 milhões de dólares. Essa é a terceira enchente que atinge a fábrica. As outras duas não foram tão graves. Escaldados, os proprietários agora resolveram radicalizar. Essa aqui era a área da recepção. A partir de agora, ela não existe mais. Toda a frente do prédio foi transformada num imenso paredão contra as enchentes. As barreiras serão provisórias. Para o dono da fábrica, agora chega de enchente. Vai mudar a empresa de endereço logo que puder. Dói. Dói muito. Eu não tenho nem palavra, mas é uma dor assim, muito forte. Parecia que não ia mais acabar, mas a chuva parou. Em alguns lugares, a água ainda resiste e provoca até congestionamento de barcos. O cotidiano dessas pessoas ficou de pernas pro ar. Tem água aqui dentro, para não ficar doente, então fica só aqui em cima para não ficar doente, né? Podemos descer e visitar? Pode. Quantas vezes a senhora já subiu nessa janela aí? Mas faz vez. Nossa, esse aqui é o quarto. Embaixo, os suportes todos para a cama. E aqui o guarda-roupa também. Aqui chegou bem a Os tijolos fizeram no suporte e o guarda-roupa até agora está salvo. Se chover mais, aí nós pegamos que não tem mais como subir, né? Também se chover mais, olha o teto, né? Aí nós pegamos o Pé de guarda-roupa. Essa cama aqui do quarto do filho também está sobre os tijolos, mas nem está aguentando mais, né? Está quase cedendo. E aqui, ó, para ver o guarda-roupa, dá uma olhadinha aqui. Também está se salvando por enquanto por causa dos gradados aqui de bebida. Olha desse lado aqui, ó. Desse lado, o armarinho está em cima de uma bateria de carro. Aqui é uma cadeira, segurando a geladeira. Olha só. Por enquanto a geladeira está intacta. Parafusada na faquinha de fogão. Também com os engradados aqui. E a única coisa que a água conseguiu atingir foi algumas panelas ali, ó, debaixo da pia. Aqui é sua cama agora, dona? Agora nós vamos sentar, né? Como dorme sentado? Ela estica o pé lá, né? Eu sento aqui. A senhora estica aqui. Isso é o marido. Aí eu sento lá. Ele fica sentado aqui. Dorme no outro aqui. dia, eles dormem ficar e eu sento. É reveza, né? E por que a senhora simplesmente não tranca a porta e vai embora? Não, porque tem muita gente aí que pode sacanear, porque quando eu saio, tem algumas massas aqui, ó, de chave de fenda. Tentaram abrir aqui. Daqui eu não largo mesmo. Não larga nem com essa água aqui? Nem com essa água eu não largo. Por que a senhora gosta tanto dessa casa? Eu adoro demais. Sofri para fazer, mas eu vou ficar aqui até o fim da vida. Com água e tudo? Com água e tudo. Está aqui conosco o comentarista Joelmir Betting. Joelmir, boa noite. Boa noite, César. Só numa tecelagem um prejuízo de 5 milhões de dólares. No Estado como um todo, indústria, comércio, agricultura, serviços, é possível ter-se uma ideia, um cálculo de quanto São Paulo perdeu com a chuva e com as enchentes? Ainda não nascimento, mas esse inventário deve começar necessariamente pelas perdas patrimoniais de pessoas e de empresas que tiveram imóveis e equipamentos danificados ou mesmo destruídos. O balanço dos estragos avança para a estrutura urbana do saneamento básico e da rede elétrica e alcança a malha viária na cidade e também, claro, as estradas de todos os tipos do interior. São perdas de até dezenas de milhões de reais.
Mas na agricultura, exceção, claro, de verduras e legumes, os prejuízos até agora têm sido mínimos no conjunto da produção paulista. O feirante falou em aumento de 200%. Esses aumentos, eles podem influir na inflação agora, Júlio, de alimentos? É comum dizer que a chuva dobra, a especulação triplica, mas por enquanto a cesta básica deste fim de semana, cesta que não vive só de salada, continua mais barata do que a de dezembro antes da inundação ou mais baixa do que a cesta de junho antes do real. E para o ano que vem, será que a cidade de São Paulo, se quisesse, ela conseguiria prevenir-se para as enchentes? Eu não aposto nisso, eu acho que não dá mais para prevenir na periferia, só para remediar, porque simplesmente a área metropolitana não cresceu com método, ela apenas inchou sem projeto ao longo de tantas décadas. Ela virou um caos urbano total em toda a periferia. Então a urbanização agora é impraticável, a menos que se pretenda investir na periferia. Segundo simulações de especialistas, alguma coisa parecida com 45 bilhões de reais em 5 anos ou 52 bilhões de dólares. Cá entre nós, nem no primeiro mundo isso poderia ser feito. 15 mortes por soterramento. Assim começou a semana mais chuvosa dos últimos anos em São Paulo. O rio Tietê subiu, invadiu as pistas da Marginal. Ruas e avenidas da capital foram alagadas. A Polícia de Trânsito calculou que os congestionamentos chegaram a 100 quilômetros num só dia. Motoristas ficaram horas no mesmo lugar. A Zona Norte foi a mais atingida. Em Vila Guilherme, as ruas foram invadidas pela água do córrego Carajá. O terminal rodoviário do Tietê ficou ilhado. O atraso mínimo dos ônibus era de 3 horas. No Jardim Jaraguá, Zona Norte, a terra deslizou e cobriu o barraco onde dormia José Lima da Silva. Ele morreu soterrado. Os bombeiros interditaram mais 15 barracos. No Jardim Boturuçu, em Hermelino Matarazzo, zona leste da capital, um deslizamento de terra matou 2 crianças. No Jardim Ibirapuera, zona sul, a laje desta casa não aguentou o peso da terra e caiu. Um casal morreu. Em Cotia, na Grande São Paulo, o Morro do Macaco deslizou sobre dezenas de barracos. As famílias abandonaram as casas às pressas. Em Itapevi, 5 pessoas morreram num desabamento, 4 da mesma família. Em Taboão da Serra, o córrego Pirajussara transbordou. A rodovia Regis Bittencourt parou. Foi decretado estado de calamidade pública. A seguir, depois da tempestade, o medo das famílias que vivem em áreas de risco e as enchentes que entraram para a história. São Paulo Já Especial. Oferecimento único. O IPT. Os engenheiros conhecem cada centímetro das terras do estado. Mesmo assim, os deslizamentos provocados pelas chuvas já mataram 32 pessoas nos últimos 6 anos na cidade de São Paulo. Milhares de pessoas ainda vivem nas áreas de risco. Qualquer um pode ser a próxima vítima. Cirso, cobrador. Luciene, dona de casa. Carlos Alberto, pintor. Nomes diferentes, uma única história. Gente que sobe as encostas das favelas de São Paulo junto com o custo de vida. Gente que despenca lá de cima junto com a lama dos temporais. Há pelo menos 6 anos, esta favela, aqui na zona oeste de São Paulo, faz parte do mapa das zonas de alto risco da capital. Toda vez que chove mais forte, o chão ameaça desaparecer debaixo dos barracos e dos pés dos moradores da favela Jardim da Abril, no bairro do Butantã. Desta vez, foram 80 barracos que desabaram junto com a lama encharcada desta encosta. As pessoas perderam os tetos. Por sorte, não perderam a vida. O mais cruel é que ninguém mora aqui de graça. Pelo contrário, viver na beira do abismo custa caro, até R$7 mil por um barraco. Há 2 anos, o paranaense Cirso Moreno gastou o que tinha e o que não tinha para comprar este barraco de alvenaria, no alto do barranco, que agora ameaça desabar. É perigoso, só que a situação obriga. Inclusive eu comentei com a moça da assistência social da prefeitura aqui e eu falei para ela que se eles não tomarem uma providência imediata, daqui 15 dias tá cheio de barracos de novo. Porque a situação obriga o pessoal a vir morar num lugar desse. Muitos destes desabrigados que hoje estão alojados nesta escola municipal já passaram por este drama no passado. Desde 89, a área mais ameaçada da favela do Jardim da Abril foi desocupada 3 vezes. E por 3 vezes
as pessoas voltaram a construir na beira do abismo e debaixo do barranco. Agora, sem outra alternativa, eles prometem retomar o caminho de volta para a área de risco. Todo mundo que está aqui está disposto. A gente vamos voltar para lá, é só parar a chuva, que a gente vai para lá. Quando cai de novo, a gente volta para aqui, porque a gente não tem para onde ir, as pontes estão tudo lotadas. Em 1990, este engenheiro, que trabalhava na prefeitura, ajudou a relacionar as áreas de risco que existiam nas 1.600 favelas de São Paulo. Na época, foram identificados 240 pontos negros no mapa do perigo da cidade. Esta favela, na zona sul de São Paulo, era um desses casos. Os técnicos chegaram a fazer um projeto para resolver os problemas e salvar a população. 5 anos depois, o engenheiro volta à favela do Canto da Alegria e constata que o pouco que foi realizado do projeto está abandonado. Os 30 barracos removidos voltaram a ocupar as encostas perigosas. O risco agora é até pior do que 5 anos atrás. As rachaduras nas paredes das casas, que são muito complicadas do ponto de vista técnico. Isso significa que toda a casa está comprometida, inclusive a própria fundação, porque o morro está movimentando e a parede se movimenta junto. Talvez seja mesmo impossível prever ou controlar a intensidade das chuvas que despencam sobre São Paulo. Mas não há nenhuma surpresa nos dramas que elas provocam. Estes mapas do IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, registram com precisão todas as áreas de risco da capital, do interior e do litoral. Os técnicos sabem perfeitamente como reduzir as tragédias da chuva, mas só o poder público tem as ferramentas para apagar os pontos negros do mapa. Hoje, o conhecimento que se tem dá condições de você trabalhar de uma forma um pouco mais, tecnicamente, um pouco melhor, né? Porque hoje, você conseguindo prever onde e quando vai cair, você tem condições aí melhores, né, de tentar reduzir a magnitude de certos acidentes, né? De terremotos e furacões, pode-se dizer que o Brasil, felizmente, está livre. Mas as enchentes são um pesadelo de norte a sul do país. A cada verão, a fúria da água faz mais um capítulo de uma tragédia brasileira. A chuva é uma bênção da natureza. Todos precisamos dela. Plantas, animais, seres humanos. Mas quando ela cai forte por muito tempo, destruição e morte despencam do céu. Dez anos atrás, a repórter Glória Maria testemunhou um salvamento dramático na zona rural do Rio de Janeiro. O de uma mulher que acabara de deixar o hospital depois de uma cesariana. Olha, caiu, olha só. A correnteza está muito forte, as pessoas não estão conseguindo. Essa senhora está operada, ela está com problema de saúde, olha só, caiu todo mundo, meu Deus do céu. Olha só, o bote está em cima da moça, olha só. Corre, tem que correr. O bote virou, a senhora está embaixo do bote gritando, não está sendo retirada. Quando a chuva cai furiosa, as ruas viram rios. Os carros boiam na correnteza. Naufragam. A capota do ônibus vira trampolim, enquanto o Fusquinha mergulha na cratera. Nas estradas, caminhões que pesam toneladas são arrastados como se fossem de brinquedo. A água engole rodovias. Onde havia uma pista asfaltada, surge um rio. Os caminhões, obrigados a parar durante dias e dias, mercadorias apodrecem. O prejuízo é certo e enorme. A praga das enchentes castiga o Rio de Janeiro com dolorosa pontualidade. Raro é o verão em que a cidade não fica assim, completamente alagada. No verão de 66, a pior tragédia. Depois de 5 dias seguidos de chuva, um balanço macabro. 300 mortos, milhares de desabrigados. Eu escapei desta tragédia. Em 66, morava neste conjunto residencial que foi atingido pelo deslizamento da encosta do Morro de Santa Teresa. Onde hoje existe esta área de lazer, havia dezenas de apartamentos que precisaram ser demolidos.
Nós ajudávamos na remoção dos escombros aqui do prédio e também na limpeza da rua onde trabalhavam dezenas de garis. Poucos momentos antes do grande deslizamento, eu saí aqui da Rua Santa Amaro e fui para o centro da cidade onde trabalhava. Foram cerca de 15 a 20 minutos. Quando cheguei no local de trabalho, fui informado que o prédio havia sido destruído. 20 garis morreram soterrados. Quando chove forte no rio, árvores descem dos morros e entram nas casas. A escadaria se transforma em cachoeira. No ano passado, a repórter Ilse Scamparini enfrentou a correnteza que invadiu uma casa para registrar o desespero dos moradores. Chama ajuda, então. Nós já pedimos, nós já chamamos a Defesa Civil, já chamamos o Corpo de Bombeiro, mas ninguém toma providência, porque primeiro tem que esperar acontecer alguma coisa. Mas o humor do carioca resiste até debaixo d'água. O mundo parece estar desabando em volta. Mas o surfista não perde a pose. Quem disse que a prancha de surf só desliza em água salgada? O principal drama do Nordeste é a seca. Passam-se meses, até anos, sem cair uma única gota de chuva na terra esturricada. E quando a chuva tão implorada pelos nordestinos cai do céu, com ela pode também despencar a tragédia. Foi assim no ano de 86. As chuvas de fevereiro arrasaram 7 estados do Nordeste. Cidades, estradas, plantações, tudo destruído. 217 mil pessoas perderam suas casas. E quem tanto rezou pedindo o fim da seca, desta vez implorou pelo fim de outro flagelo. O das enchentes. Nos estados do sul, a chuva muitas vezes chega para destruir e matar. Em 83, em pleno inverno, temporais inundaram o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A cidade de Blumenau ficou praticamente submersa. Mais uma brutal estatística de desabrigados. 270 mil pessoas sem teto e sem ter para onde ir. E com a dura tarefa de reconstruir casas e cidades e replantar as lavouras que a água devorou. Este ano ainda não choveu forte no Rio de Janeiro, mas a cidade não esquece a última tragédia das águas 7 anos atrás. Foi logo depois do Carnaval. Uma avalanche de terra e pedras destruiu parte da clínica Santa Genoveva, no bairro de Santa Teresa. 30 pessoas soterradas. 2 dias depois, novo desabamento no bairro da Abolição. 13 mortos. No Morro da Formiga, inundação, desabamentos e 10 mortos. Várias cidades da Baixada Fluminense ficaram alagadas. Em Petrópolis, na região serrana do estado do Rio, 10 dias de chuva e um balanço doloroso. 170 pessoas morreram. 4 mil ficaram sem casa. Mais um capítulo dessa tragédia brasileira que são as enchentes. Uma tragédia que se repete a cada ano em quase todo o Brasil. E que neste verão castigou especialmente o estado e a cidade de São Paulo. A chuva diminuiu em todo o estado na terça-feira, mas o número de mortos subiu para 33. Os moradores da periferia continuaram sofrendo. Toneladas de barro invadiram 5 sobrados em Campo Limpo, na zona sul da capital. O barranco tinha 30 metros de altura e estava a 12 metros de distância das casas. Por pura sorte, ninguém se feriu. Outras centenas de barracos grudados em encostas de morros ficaram na mesma situação. Na favela Real Parque, as infiltrações abriram fendas no chão. 20 barracos foram interditados. No Jardim Ipanema, zona oeste, os deslizamentos ameaçavam centenas de moradores. No outro extremo da cidade, o Jardim Pantanal, na zona leste, já estava alagado há uma semana. A região parecia um grande lago que as pessoas atravessavam com dificuldade. As poucas áreas secas viraram acampamento.
6 escolas da prefeitura ficaram sem aulas porque foram inundadas. A seguir, São Paulo, uma cidade que desrespeitou os limites de rios e córregos e não deixou espaço para as águas de verão. Amor, chegou. Reduziu pela metade nos últimos 2 anos as verbas para diminuir as áreas de risco. E nem tudo depende de dinheiro, não. A população também tem muito o que fazer. A terceira maior cidade do mundo não tem espaço para a chuva. Quando chega, a água sempre invade tudo. São Paulo paga caro pelo progresso desordenado. No início do século era só a terra da garoa, das regatas no Tietê, um rio cheio de curvas que rasgava a várzea paulistana. Hoje, São Paulo é a terra das enchentes. Invadiu com grossas camadas de asfalto uma área que os rios precisam para respirar. Construída às margens de 3 grandes rios, 30 riachos e centenas de córregos, São Paulo esqueceu de deixar espaço para eles. As avenidas mais importantes, as marginais, que cortam a cidade nas 4 direções, foram construídas ocupando o espaço dos rios Tietê e Pinheiros. Riachos e córregos desapareceram embaixo de casas e avenidas. Seja de rio ou riacho, o destino das águas em São Paulo é sempre o mesmo: correr para o rio Tietê. Essas margens estão no vale mais fundo, são a parte mais baixa da cidade. A canalização de qualquer córrego só faz a água chegar aqui mais depressa. E o que é pior, ela chega e fica. Porque ao contrário dos motoristas, que algumas vezes conseguem voar pela marginal, a água no Tietê anda devagar, quase parando. A cidade nunca consegue se livrar da água tão rápido quanto gostaria. Sucessivos governos acharam mais importante canalizar córregos. As enchentes provam que o investimento não foi suficiente. Já que o rio não terá mais as margens de volta, a alternativa é afundar o leito do Tietê para aumentar a vazão da água. Uma obra que vai custar quase R$1 bilhão. O Estado pediu dinheiro emprestado e não recebeu até agora porque tem muitas dívidas. Está na lista negra do governo federal. Já a prefeitura se orgulha de uma obra que até agora deu certo. Este lugar deixou de ser uma simples praça há algum tempo. É que aqui embaixo foi construído um enorme reservatório, que já tem até apelido Piscinão. E o apelido é merecido. Ele tem capacidade para armazenar 78 milhões de litros d'água e funciona como uma represa subterrânea. Quando chove muito, vai liberando água aos poucos para evitar enchentes adiante. A ideia é repetir a experiência em outros pontos críticos da capital. As obras no Vale do Aricanduva já começaram. O projeto prevê 5 mini piscinões. É possível resolver os problemas de enchente nos grandes e graves problemas de São Paulo e a médio e a curto prazo. Não precisa esperar muito tempo. Agora, precisa fazer obras. A história das enchentes questiona a ideia de grandes obras, porque quase sempre elas esquecem do verde. A praça ou o jardim ajudam a absorver a água. Mas, na hora de pavimentar uma rua, a prefeitura prefere o asfalto. Deixa de lado o paralelepípedo, que além de 30% mais barato, facilita a vazão. Se a população muda a cabeça, consegue ver os problemas que isso traz, poderá inclusive influenciar dentro do poder público essa mudança de mentalidade. Quem hoje lamenta os prejuízos também pode ajudar a cidade. É simples. Lixo na rua, logo logo vira bueiro entupido. Entulho despejado nos córregos, a enchente na certa. E se todos lutarem por áreas verdes, seja no quintal de casa, São Paulo vai mudar de cor e de vida. Não foi só na capital. Estradas destruídas, rios que transbordaram, cidades sem água. Milhares de pessoas ficaram desabrigadas em todo o estado. Na região de Campinas, Capivari é a cidade que mais sofre com a enchente. O rio Capivari passa pelo meio da cidade e chegou a subir quase 4 metros. Foi o suficiente para desabrigar 150 famílias que moram perto das margens do rio. O nível da água baixou um pouco e algumas famílias começaram a limpar as casas. Mas a maioria dos desabrigados continua alojada em 2 ginásios de esportes de Capivari. Em Piracicaba, a região da Rua do Porto está inundada há 5 dias. Do alto dá para ver que as águas do rio se encontraram com o lago da praça da prefeitura. No oeste paulista, o município de Borebi foi um dos mais atingidos pela chuva.
5 represas se romperam, destruindo estradas e pontes. A cidade ficou sem luz e sem telefone. Em Borborema, um menino foi carregado pela enxurrada. Crianças não puderam ir à escola por causa das pontes e estradas destruídas. Na pista molhada da rodovia Marília-Bauru, uma tragédia. Esta caminhonete bateu com uma carreta. 8 pessoas morreram. No campo, 240 mil sacas de feijão deixaram de ser colhidas. E o amendoim estraga nas lavouras e nos armazéns. No Vale do Paraíba, a chuva castigou principalmente São Luís do Paraitinga. O rio transbordou e 900 pessoas ficaram desabrigadas. 20 famílias de São José dos Campos deixaram as casas às pressas tentando salvar o que podiam. Esta estrada foi interditada depois que uma pedra de 100 toneladas rolou da ribanceira. O muro do cemitério de Paraibuna desabou. Vários túmulos ameaçam cair. Na Via Dutra, a mais movimentada do estado, crateras enormes deixam os motoristas na estrada. O trecho mais crítico é entre Jacareí e São José dos Campos. Em Rio Preto foi a pior enchente dos últimos 8 anos. Na estação de tratamento de água, a casa de máquinas ficou alagada. E metade da cidade está com a torneira seca há 4 dias. Uma ironia na cidade onde em 3 dias choveu mais que no mês de fevereiro de 94 inteiro. Na periferia, muitas casas desabaram. Na região, famílias ficaram desabrigadas em Catanduva, Catiguá e Ponta Linda. Em General Salgado, o rio São José dos Dourados está 9 metros acima do normal e a rodovia Eliezer Montenegro Magalhães está interrompida. Aqui na represa Cachoeira de Emas, em Pirassununga, a água já subiu quase 6 metros. De tão forte que estava a pressão da água, uma parte da barragem, um muro com quase 100 metros, acabou cedendo agora à tarde. Na rodovia Washington Luiz, um barranco deslizou. O tráfego de trens foi interrompido. 28 estações estão paradas. Em Araraquara, a periferia virou um lago. Em Porto Ferreira, moradores tiveram que abandonar as casas de barco. O número de desabrigados chega a 500 no centro do estado. Está conosco agora ao vivo o governador Mário Covas. Boa noite, governador. Boa noite, prazer muito grande estar com você. Governador, nós paulistas tantas vezes mostramos ao Brasil como fazer as coisas. Onde foi que falhamos desta vez? Bem, eu acho que você tem que distinguir vários problemas. Primeiro, a enchente considerada o estado como um todo. Ela não ocorreu na capital apenas, ela ocorreu em várias cidades e na dimensão que você tem. Quando você tem chuva máxima por um tempo muito grande, necessariamente acaba ocorrendo as enchentes. Isso não é um fenômeno sequer brasileiro. Hoje, a Holanda está debaixo d'água. Pois é, mas na Holanda, pelo que a gente sabe, morreram 3 pessoas apenas. É porque na Holanda não tem favelas às beiras do rio. É porque na Holanda não tem favelas penduradas nas encostas. É um problema diferente. E por que nós não acabamos com as favelas, governador? Não acabamos com a favela porque simplesmente a favela é uma decorrente da situação econômica, é uma decorrência do fato de pouco emprego, do salário baixo, de uma série de coisas. O que você pode é trabalhar no sentido de minorar esses acontecimentos e tem a obrigação de fazê-lo. Pois é, já para o próximo ano existe um cronograma para se tentar atenuar pelo menos o efeito das enchentes? Não, para o próximo não, para este ano. Eu acho que você, tomando a capital de São Paulo, que é onde o problema se agudizou mais, ou pelo menos onde ele mostra uma fisionomia mais dramática, em face inclusive de que são 10 milhões de pessoas, São Paulo tem um único ralo. Toda a água de São Paulo corre para um único lugar, o Rio Tietê. E cada coisa nova que se faz em São Paulo dificulta esse problema. O Rio Tietê tem uma capacidade de carregar água na proporção de 700 metros cúbicos por segundo. E o que é que vai se fazer no Tietê, governador? Aprofundar o Tietê. Não dá para fazer outra coisa, você não tem como alargá-lo. A cidade roubou o Tietê o que lhe pertencia, isto é, a várzea. Quando é que começa esse trabalho, governador? O trabalho começa assim que se viabilizar e se completar um empréstimo que apenas falta a assinatura e o aval do Ministério da Fazenda de 450 milhões de dólares oferecido empréstimo tomado junto ao Exim Bank japonês. Agora, governador, o prefeito Paulo Maluf, essa semana mostrou várias vezes o seu piscinão e praticamente responsabilizou quase que só o governo do estado pelos estragos causados pelas enchentes em São Paulo. O senhor concorda com isso? Olha, eu já cansei de dizer isso. Eu acho que enchente não é enchente municipal, nem estadual, nem federal. Eu acho que a enchente é um fato que tem que ser enfrentado por todo mundo e com todos os esforços. Quando eu estava na prefeitura, foi possível localizar, e se repetiu agora, os 600 pontos em São Paulo, foi possível mapear os 600 pontos
onde você tem a enchente localizada. O rio Pirajussara, por exemplo, encheu agora. Ele não é o Tietê. A enchente ali é localizada. Há enchentes em certos lugares onde você tem problema de bueiros, onde você tem problema de galerias entupidas ou galerias quebradas, etc., que criam problemas localizados. Agora, um problema mais amplo. Um problema no qual ou você aumenta a capacidade do Tietê, ralo de São Paulo, em conduzir água, ou então, ultrapassado este valor possível do Tietê carregar, necessariamente ele abre para os lados e, além disso, ele abre para os seus afluentes. Ok, governador, muito obrigado pela sua entrevista e muito boa noite. Na quarta-feira, a Defesa Civil da capital já não conseguia dar conta dos chamados de pessoas que vivem em áreas de risco. Na Zona Sul, dos 600 moradores que perderam a casa, apenas 200 foram para abrigos. Nas favelas de Paraisópolis, também na Zona Sul, 1.500 pessoas estavam em situação de perigo. 65 invadiram um posto de saúde em construção. 36 crianças, 29 adultos e nenhum banheiro. Ao lado da favela Real Parque no Morumbi, o asfalto e a calçada se levantaram. O muro desabou e foi preciso começar a retirar os moradores. A chuva diminuiu, mas a água ainda ameaçava a população. No Jardim Pantanal, na Zona Leste, mais de 5.000 pessoas estavam ilhadas. Algumas evitavam atravessar a água da chuva, que, contaminada com a urina do rato, transmite a leptospirose. Mais de 60 pessoas foram internadas em hospitais de São Paulo com suspeita da doença. O resultado dos exames demora ainda 15 dias. A seguir, o pesadelo que veio do céu. Famílias nos abrigos, morte, a perda de tudo o que custou tanto comprar. Depois do pânico, a hora de reconstruir. São Paulo Já Especial. Regiões do estado choveu acima da média nos primeiros dias do mês de fevereiro. Isso agravou os defeitos nas estradas que já eram mal conservadas. Quase toda a malha rodoviária do estado, que tem 30.000 quilômetros, foi afetada. O Departamento de Estradas de Rodagem calcula os prejuízos em 15 milhões de reais. Na quinta-feira, chegava 2.500 o número de desabrigados em São Paulo. A preocupação continuava sendo retirar as famílias que vivem em áreas de risco. Os funcionários da prefeitura precisaram de ordem da justiça para convencer os moradores a deixar a favela do Real Parque. A chuva não parava e crescia o risco porque o asfalto cedia a cada momento. A situação era crítica também em Mogi das Cruzes. O rio Tietê subiu e alagou várias ruas da cidade. Foi a maior enchente dos últimos anos em Mogi. Com tanta chuva, as administrações regionais perderam a conta de quantos buracos, novos e velhos, existem na capital. 800 funcionários municipais trabalham em mutirão para tapar buracos nas principais avenidas. Uma semana de chuva, quase 10.000 desabrigados em todo o estado, 38 mortos. Os números assustam e nem assim revelam o real tamanho da tragédia. Como sempre, quem mais sofreu com as enchentes foram as famílias pobres das pequenas e grandes cidades. Tudo o que elas tinham era muito pouco e será difícil conseguir de novo. O servente Duda e a mulher Rosiana, grávida de 8 meses, escaparam da morte por apenas 5 minutos. Bastou eles saírem para o trabalho e a casa desabou. O bebê de Rosiana nasce no mês que vem e ela nem sabe ainda onde vai morar. Aos 87 anos, Dona Olindina é uma veterana das enchentes. Esta é a 4ª vez que ela perde a casa por causa da chuva. A vida em abrigos improvisados não é mais novidade para Dona Olindina. Seu Valdomiro chora a perda de toda a família. A mulher e as 3 filhas morreram soterradas quando a casa desabou. Para as vítimas, resta a solidariedade. Este centro comunitário na freguesia do Ó suspendeu o futebol dos fins de semana para dar abrigo a quem não tem onde morar. 20 famílias estão dividindo o espaço aqui do salão de festas do centro comunitário.
e cada uma arrumou seu cantinho como se tivesse arrumado a própria casa. A dona Rosa prepara a refeição das crianças. A dona Almerinda descansa, se refazendo do susto que levou na favela. Enquanto isso, aqui do outro lado, atrás desses lençóis aí, a família Barbosa assiste televisão. Mas e quem só ficou com um colchão, como Joseneide? Grávida de 8 meses, ela enfrenta a frieza de um vestiário, quando mais precisa do calor de uma casa. Joseneide vai ter gêmeos no momento mais difícil da sua vida. A minha vida é meus filhos, mas que nessa situação eu não queria que viesse meus filhos. Passar por tudo isso, ficar no vestiário, no banheiro, jamais eu passei isso pra minha cabeça, ficar num lugar desse. A senhora está disposta a ter esses bebês, né? Tô, demais. Tô pra ter que ficar aqui, fica aqui com os bebês, fazer o que eu tenho que sujeitar isso, né? Alguns lugares parecem ter sido poupados da destruição por pura sorte. Cercada por arranha-céus luxuosos e seguros, a favela Real Parque, aqui no bairro do Morumbi, é o exemplo disso. Mas, depois da chuva, esta é uma área condenada. Aos poucos, vai ficando só o esqueleto do que já foi uma casa. Atrás de cada cerca, apenas um monte de ruínas e um drama que está só começando. Os moradores desta casa já tiraram aqui de dentro quase tudo o que tem. Eles só têm uma dúvida. Para onde vão levar as coisas? Ficar sem teto? É inevitável. Mas permanecer aqui é pôr em risco a própria vida. Afinal, vocês vão ver que nós estamos aqui na ponta do barranco. Olha aqui, ó. Um novo deslizamento está prestes a levar tudo isso morro abaixo. As máquinas avançam rápido e rápida tem que ser a mudança. Tudo que este mecânico economizou, R$900, foi gasto na compra do barraco que ele mesmo teve que desmanchar. O que resta fazer para o senhor agora? Resta fazer a prefeitura aí me pagar e eu ir embora daqui. Para onde? Para Recife. Você vai voltar? Vou voltar. Quem tem a sorte de poder ficar, chora por outro motivo. Perder os amigos pode ser tão duro quanto ter que partir. Eu tenho muito vizinho bom aqui. Foi muito duro para mim ver tudo isso que está acontecendo. Não tenho mais palavras para falar nada. No meio de tanta dor, um sorriso. Para sair da casa ameaçada de desabamento, Aline só impôs uma condição: levar junto os 3 gatinhos. Aos 5 anos, ela parece não entender direito o que está acontecendo à sua volta, mas só parece. A brincadeira termina quando Aline descobre o que sobrou daquilo que até ontem era sua casa. E ela logo percebe que muita coisa se perdeu. Aqui era o quarto, aqui era a cozinha. Era tudo junto, né? Aqui era a pia. Pia. O que mais? Mostra pra gente. Aqui era a minha caixa de brinquedos. Sem ter a quem recorrer, o pai de Aline se desespera. Onde é que você vai morar agora? Não tenho canto. Vou morar em São Paulo é grande, tem que morar no viaduto ou em qualquer coisa se não aparecer um jeito pra mim. Aline não sabe, mas o pai pode perder o emprego de R$140 porque não aparece no trabalho há 3 dias. Aline também não sabe onde foi parar a maioria dos seus brinquedos, mas ela já tem uma intuição. Vai ser preciso muito mais que o esforço da família para a vida voltar ao normal. O que você mais quer agora? Criar uma casa. E quem que vai dar essa casa para você? Peço pro Jesus. Jesus? É. O que tem que fazer para pedir para Jesus? Jesus tem que rezar. A seguir, São Paulo tem que vencer as enchentes. O que a cidade e o estado esperam das autoridades e da população? Ao próximo temporal e certamente não estaremos preparados até lá. Mas de algumas tarefas podemos nos incumbir desde já. As autoridades, ação, fiscalização e prioridade para as áreas de risco. Os construtores,
consciência, responsabilidade, amor à vida. A comunidade, respeito à natureza, critério ao escolher os governantes e solidariedade. A nós da comunicação, presença, cobrança e orientação. Obrigado e boa noite.